Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje resolveremos uma questão da segunda fase do ITA do ano de 2020, uma questão que pede para determinar o conjunto de todos os números primos que se escrevem como soma de dois cubos. Você que não está se familiarizando, aprendendo a estudar agora por vestibulares como o ITA ou outros mais elaborados, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder fazer o download da prova e verificar que essa questão realmente saiu de lá. E o link também para você poder ter acesso ao banco de provas que o ITA tem lá disponibilizado para vocês, tá bom? Então, bora começar. Bom, o enunciado é o seguinte. Dizemos que o número natural n é um cubo perfeito se existe um número natural a, tal que n é igual a ao cubo. Determine o conjunto dos números primos que podem ser descritos como soma de dois cubos perfeitos. Bom, nós vamos apresentar duas soluções para esse problema, mas antes que você verifique as soluções que a gente vai propor aqui agora, eu vou pedir para você pausar o vídeo e pensar um pouquinho a respeito, treinar, fazer esses exercícios. A escrita na solução de um exercício como esse é muito importante, então assim, não é sair resolvendo a coisa de qualquer maneira bagunçada. Treinar, inclusive a solução, mesmo que você consiga chegar na solução, você precisa saber escrever isso matematicamente. Então, pausa o vídeo aí, pensa um pouquinho que a gente já vai resolver. Bom, você pausou o vídeo, pensou, provavelmente chegou a uma solução. E agora a gente vai propor então aqui duas soluções para esse problema, ok? Vamos então aqui chamar de solução aqui. Uma observação importante é quando você pega uma prova dessa elaborada, é ler as informações que você tem, inclusive no cabeçalho, no questionário. É muito comum em teoria dos números ou em álgebra o conjunto dos naturais ser o conjunto que é constituído por 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ok? Dependendo do que você estiver estudando, pode ser que os naturais, você considere o zero como os naturais. Okay? Então, essa não é a questão que a gente vai abordar, mas lá na prova do ITA, pede para a gente considerar os naturais dessa maneira: 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso problema se baseia nesse mundo aqui. E ele dá informação, quando que um número natural n, quando que um natural n é cubo perfeito? Ele fala que é cubo perfeito quando existe um outro natural a, tal que n é a ao cubo para algum a natural. Ok? Então, exemplo simples, por exemplo, olha só. Vamos imaginar, 1 é um cubo perfeito, porque 1 é 1 ao cubo, certo? 1 ao cubo é 1. 8 é um cubo perfeito, pois 2 ao cubo é 8. Então, você pode pensar numa infinidade de cubos perfeitos, é só para você entender o objeto que a gente vai trabalhar. E a pergunta, então, é o seguinte: você quer, vou chamar então de P. P, número primo. Você quer determinar todos os números primos P, tais que P seja a soma de dois cubos. Então, digamos, existe um A e um B, tal que A ao cubo mais B ao cubo seja P, ok? Então, o nosso problema é determinar todos os números primos P que satisfaçam esta propriedade aqui. Como eu falei, então, para você poder resolver questões do IT, você tem que estar treinado a escrever. Então, vamos apresentar então isso de uma maneira mais bonitinha. Então, vamos chamar aqui, olha, vou chamar assim de P, com essa barra auxiliar, o conjunto de todos os números primos
que são soma de dois cubos. Então, o seu problema é descrever todos os elementos de P, certo? Será que a gente consegue determinar um número primo, pelo menos que seja soma de dois cubos? Olha, uma resposta bem simplesinha é 2. 2 é um número primo, ele se escreve como 1 ao cubo mais 1 ao cubo. Okay? Então a gente deu um exemplo. Então a gente já viu que esse conjunto P ele é diferente do conjunto vazio. A afirmação que eu faço aqui agora, que é onde a gente então vai de fato resolver o problema, é o seguinte: esse conjunto de todos os números primos que são soma de dois cubos é um conjunto unitário, ele é um conjunto que tem somente o número 2. Então, afirmação P é composto apenas pelo número 2, ok? A solução então que a gente vai fazer se baseia nisso aqui. De fato, acontece o seguinte. Olha só. Seja, então, P um número primo natural, ok? E suponha que acontece a seguinte coisa. Que existam quem? A e B naturais. Então, suponha que existam A e B naturais, tais que P satisfaça isso. A ao cubo mais P ao cubo. Bom, aqui a gente começa a apresentar a nossa solução. E as duas se baseiam nesse trechinho que a gente vai apresentar aqui agora, tá bom? Então aqui eu tenho uma soma de dois cubos. Você que está estudando para o ITA, por coisa mais concorrida assim, tem que estar bem treinado com relação a isso. Se você tem alguma dúvida, você pode consultar, por exemplo, sites como o Portal da Matemática, eu vou deixar aqui o link na descrição, mas tudo que você precisa saber é como fatorar a soma de dois cubos. Produtos notáveis, matéria relacionada ao oitavo, nono ano de ensino fundamental. A soma de dois cubos, A ao cubo mais B ao cubo, você fatora da seguinte maneira: A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Okay? Se você ainda tem dúvidas em relação a isso, a sugestão é que você multiplique todo mundo fazendo distributividade aqui. Você vai realmente ver que este produto de amarelo resulta em A ao cubo mais B ao cubo. Então, essa foi o primeiro conceito, digamos assim, que a gente precisava saber, que era um pouquinho de produtos notáveis. O segundo é usar a informação de que P é quem? P é um número primo. E se P é um número primo, ele só tem dois divisores positivos distintos, que são 1 e ele mesmo. Então, o que a gente fez aqui foi escrever o número primo P como um produto de duas parcelas. Okay? Então, pelo que a gente comentou, necessariamente uma dessas parcelas vai ter que ser 1 e a outra o número P. Okay? Então, nós temos dois casos a analisar disso aqui, certo? Então, o primeiro caso, vamos puxar uma setinha aqui para cima, caso 1, é o seguinte: A mais B é 1 e A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado tem que ser o número primo P. O segundo caso é justamente o contrário. Então, A mais B é o número primo P e este quadrado aqui é 1. Ok? Acontece que essa primeira condição aqui não dá certo. Por quê? Pois A e B são números naturais, maiores ou iguais a 1. Então a soma deles tem que ser pelo menos 2. Então a gente já descartou essa
possibilidade 1, não preciso nem analisar o que ficou para cá. Então, só sobra, na verdade, a possibilidade 2. A soma A mais B é P, e este quadrado aqui, A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado é 1. Bom, então, aqui que a gente diferencia e consegue apresentar duas soluções. Vou passar para uma primeira solução que é menos elegante um pouco, mas tem a vantagem de abordar conceitos que são interessantes para a prova. A solução é menos elegante, mas tem um poder interessante para provas do ITA, que é o de analisar situações como essa aqui, onde na verdade você tem duas variáveis, A e B, como se fosse uma equação do segundo grau em uma das variáveis e achar a solução em função das outras. Você vai ver que alguns problemas do ITA você consegue resolver de maneira elegante assim, então é uma forma de treinar. A outra, a gente vai completar um quadrado aqui, nessa mesma expressão que está circulada, e achar uma solução mais simples e mais elegante. Okay? Então, essa primeira solução é mais elaboradinha um pouco, a gente vai fazer análise, inclusive, de uma equação do segundo grau, mas, do ponto de vista matemático e para o conhecimento do estudo do ITA, é bem interessante. Então, vamos lá. Nós vamos pegar essa expressãozinha aqui, a ao quadrado, menos AB mais b ao quadrado igual a 1. Vou trazer um lá de cá, então ficou a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado menos 1, isso igual a zero. Okay? Vou resolver essa equação de segundo grau na variável a, ou seja, nossas soluções devem vir em função de b. Okay? E lembrando que nesse caso aqui é muito importante, a e b são números naturais. Okay? Se você se recordar, como é que você resolve uma equação do segundo grau de maneira geral? Então, vamos fazer um traço aqui, não vamos misturar, vou até escrever de vermelho. Uma equação na variável x, ax ao quadrado, mais bx mais c igual a zero. Você calcula o delta, b ao quadrado menos 4ac, e o x é menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Se nós pensarmos o nosso sozinho aqui desempenhando o papel do x, então os coeficientes estão, tudo que não ficou de vermelho. Vou apagar porque fica ruim, óbvio, para ler. E o que a gente vai fazer então é calcular o delta aqui. Quem é o delta? É o coeficiente que está com o azinho, menos b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente que está aqui na frente, 1, 1 vezes termo independente, b ao quadrado menos 1. Então, o delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes b quadrado, então 4b quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 4. Então, o delta é menos 3b ao quadrado, mais 4. Como nós buscamos soluções, a gente quer soluções para esse problema, é necessário que, e soluções reais, né, de fato, na verdade, as soluções serão as termas que forem naturais, esse delta precisa ser positivo. Aqui que a gente faz uma análise de uma inequação do segundo grau, no caso na variável b. Bom, como é que você resolve uma inequaçãozinha do segundo grau? Bem simplesinho, você vai lá e extrai as raízes, menos 3b ao quadrado mais 4 igual a zero. Passo menos 4 para lá de lá, passo 4 para lá de lá, fica menos 4. Menos 3b ao quadrado igual a menos 4, se a gente multiplicar por menos 1, 3b ao quadrado é 4. Esse 3 está multiplicando, eu passo ele dividindo, então eu fico com b ao quadrado igual a 4 terços. Extraindo a raiz, o b é quem? Mais ou menos a raiz de 4 terços, mais ou menos 2 sobre raiz de 3. E aí, por uma questão de estética, se você quiser racionalizar, provavelmente quando você vai fazer vestibular sempre racionaliza, fica com 2 raiz de 3 sobre 3. Falar. As soluções tinham que ser
inteiras, então não tem, e a gente encontrou uma lá para trás, b igual a 1 e a igual a 1, certo? Cuidado, que você na verdade está resolvendo uma inequação. O que a gente fez foi achar as raízes, ok? A gente achou as raízes da equação. Esse coeficiente do bzinho aqui para a gente, vou circular de amarelo, é menos 3. Então você vai lembrar que a concavidade do gráfico da nossa expressãozinha pensa f de b igual a menos 3b ao quadrado mais 4, ela é voltada para baixo. Se você monta, então, o gráfico, fica uma coisa desse tipo aqui. É só um esboço, claro, né? Assim, ó. Ok? Aqui, então, pontinho de raiz, pontinho de azul são as raízes. Você tem menos 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 3 sobre 3 e 2 raiz de 3 sobre 3. Acima do eixo x é positivo, abaixo negativo. Nós queremos apenas onde é positivo ou zero, né? Então vale todo mundo aqui no meio, ok? Só que vale todo mundo no meio, entre aspas. Nós queremos soluções inteiras que estejam aqui no meio. Soluções inteiras positivas, naturais, certo? Então só, na verdade, os valores negativos aqui para B não nos interessam. E de fato, aonde a gente vai encontrar soluções é nesse trechinho aqui, ó, que eu estou riscando de amarelo, que é entre 0 e 2 raiz de 3 sobre 3. Então, todos os Bs naturais que estiverem entre 0 e 2 raiz de 3 sobre 3 servem como resposta, ok? Então, aí você ficou confuso, né? Porque quem, sei lá, é 2 raiz de 3 sobre 3? 2 raiz de 3 sobre 3. Será que esse número... Será que, se ele fosse menor que 1, eu não encontraria a solução, mas a gente apresentou um exemplo lá em cima que tem, né? Então, se ele fosse maior que 2, eu ia ter que testar apenas com, por exemplo, b igual a 1 ou 2. O 1 a gente já testou, bastaria testar com 2, certo? Vamos fazer uma análise, então, de quem é esse 2 raiz de 3 sobre 3. Acompanhe aqui comigo. Vou apagar ele aqui para a gente começar certinho, certo? Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então eu sei que isso, por exemplo, é maior, estritamente, perdão, maior do que 1,5, ok? Então 2 raiz de 3 é maior que 2 vezes 1,5. Opa, 2 vezes 1,5, 3, certo? 2 raiz de 3 sobre 3, ele é maior do que 1. Entretanto, se eu fizer a mesma análise aqui, ó, por exemplo, raiz de 3, ela é menor do que 2, por exemplo, ok? E 2 raiz de 3, então é menor que 2 vezes 2, que é 4. Se eu divido por 3, eu fico com 4 por 3. E 4 por 3 é 1, alguma coisinha, certo? O que importa aqui é que este número é necessariamente menor do que 2. Dando a sua reguinha aqui, pensa, você tem o número 1 aqui, tem o número 2 aqui, e este número é um pouco maior do que 1 e menor que 2. Na verdade, se você fizer na calculadora, aí, se não me engano, dá algo em torno de 1,17. Ok? Então, naturalmente menor que 2. Então, só serve, no caso, os valores de B que estejam entre 0 e 1,17. Os valores naturais que estejam entre 0 e 1,17. O único natural que vai servir para a gente, então, é quando o B é 1. Okay? Então, a gente chega que o B é 1. Volta aqui, olha. Se o B é 1, se eu substituir, então, nessa expressãozinha que está grifada de branco aqui, ó, essa expressãozinha que eu estou apontando aqui agora certinho, a gente vai chegar à conclusão que o A tem que ser 1, a solução que a gente encontrou lá, né? A ao quadrado menos A vezes 1 mais 1 ao quadrado, isso é 1. Okay? 1 ao quadrado é 1. Se eu passar subtraindo 1 menos 1 é 0, então eu fico com A ao quadrado menos A igual a 0. Okay? Aqui você pode complicar a sua vida se quiser e resolver a equaçãozinha do segundo grau e achar as soluções. Colocando em evidência é bem simples. Na verdade, eu quero um número cujo quadrado resulte nele. É só 0 e 1 as opções. Okay? Fazendo formalzinho, então eu fico com A menos 1, esse produto igual a 0.
o produto de dois números é zero quando pelo menos um deles é zero. Então, ou A é zero, ou A menos 1 é zero. A menos 1 igual a zero significa que o A é 1. Esse aqui a gente já observou que não pode, porque os naturais maiores ou iguais a 1. Então, a solução é que o A é 1 e o B é 1. Okay? Se o A é 1 e o B é 1, o primo é quem? Pela expressãozinha que está aqui, a gente já tinha achado lá, o primo é 1 mais 1, que é 2. A gente chega à conclusão que a única solução possível, casando tudo isso aqui, nesse caso, certo? O conjunto de números dos primos, que são soma de potências de dois cubos, é somente o conjunto que tem o número 2, ok? Então, você não vai achar nenhum outro, como a gente tinha afirmado, ok? Esta foi uma primeira solução, mais complexa, mas é interessante que você, além de revisar alguns conceitos, aborda uma outra forma de se pensar, inclusive geometricamente, no nosso problema, certo? A segunda solução, então, vou voltar aqui na nossa expressão inicial, certo? Aqui, estava aqui, eu estou circulando ela. E a gente já observou que essa expressão aqui, A mais B precisa ser P, e este A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado precisa ser 1, ou seja, só vale essa segunda condição. E nela a gente vai fazer uma solução mais bonita, direto, sem precisar fazer toda essa análise que a gente fez inclusive na equação de segundo grau, só completando um quadrado, tá bom? Então vamos voltar aqui, vou limpar o quadro aqui para a gente. Vamos aqui verificar então a segunda solução, vou chamar de solução 2. Agora sim o quadro está limpo. Uma solução 2, então escrever aqui solução 2. Nós temos o número primo P, A ao cubo mais B ao cubo. Fatorando é A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Já observamos então o que a gente viu aqui, isso pode acontecer se e somente se o A mais B for o primo P, e A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado for 1. Okay? A condição que a gente vai fazer aqui é completar um quadrado. Recorde aqui comigo o seguinte, que A menos B ao quadrado, então de novo, você precisa lembrar lá de produtos notáveis, lá no oitavo ano. A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Para esta expressão que está aqui virar um quadrado perfeito, o que a gente precisa fazer? Precisa tirar mais um fatorzinho de AB. Então, eu tenho A ao quadrado menos AB. Se eu tiro AB aqui, eu estrago a nossa igualdade. Então, eu vou fazer o quê? Somar AB mais B ao quadrado, e isso dá 1. Okay? Agora, então, menos AB menos AB menos 2AB. Então, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. A gente vai trocar por A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a gente fica com A menos B ao quadrado mais A vezes B. Este produto dá 1. Okay? Agora, observe o seguinte. Para qualquer número real, se eu pego x, um número real, então nós sabemos que o quadrado dele é sempre maior ou igual a zero. Na verdade, só é zero. X ao quadrado é zero, se e somente se o x for zero. Então, circulando aqui de amarelo, nós sabemos que essa expressão a ao quadrado, a menos b ao quadrado, perdão, é sempre maior ou igual a zero. Vou circular de verde aqui. E a e b são naturais, então maiores ou iguais a 1. Então, o menor produto possível para eles é 1, quando o a e o b são ambos 1, ok? Então, esta de amarelo é sempre maior ou igual a zero. Esse de verde é sempre maior ou igual a 1. Então, o que acontece com essa soma do amarelo com o verde? Ela é sempre maior ou igual a 1. Ok? Quando que essa soma vai ser a menor possível? Bom, quando a expressão em amarelo, a menos b ao quadrado,
e a expressão em verde A vezes B forem o menor valor possível. Essa de amarelo é o menor valor possível quando? Quando A menos B é zero, certo? Pelo que a gente observou aqui em cima. Então é preciso que o menor valor, não é só assim, né? Ok? Mas pelo que a gente conversou aqui, então é preciso, pelas condições do exercício, que A menos B seja zero, ou seja, que o A seja igual a B. E se o A é igual a B e A vezes B é 1, a única condição possível é que o A e o B são ambos 1. Ok? Então, de novo, você chega que o A e o B é 1. Se o A e o B é 1, quem é o primo P? Portanto, esses três pontinhos é para portanto. O P é A mais B, é 2. E, novamente, o conjunto de todos os primos P que a gente está procurando, ele é formado, constituído apenas pelo conjunto que tem o número 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu vou pedir que vocês compartilhem o vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e ajude o canal a chegar a mais e mais pessoas. É isso. Até a próxima. Muito obrigado.